Tem uma versão que fala assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu quero trazer para vocês o que é esse tesouro. Mas antes de tudo, nós vamos começar a entender plenamente essa mensagem. O que é esse tesouro? O que é esse vaso? O que é esse poder? Nós, seres humanos, nós entendemos o seguinte: quem tem humildade entende o seguinte, que nós somos ilimitados. Quantas vezes nós se sentimos fracos, limitados ou até mesmo insignificantes diante dos desafios de nossas vidas? Quantas vezes olhamos para a nossa própria imperfeição e nos perguntamos como Deus poderia nos usar? Nós olhamos para a nossa própria imperfeição e nós perguntamos como Deus pode nos ajudar. Agora o apóstolo Paulo, ele começa em sua segunda carta aos Coríntios nos oferecer uma grande resposta, uma grande perspectiva revolucionária sobre essa realidade. Ele começa a nos mostrar o que acontece conosco. E ele também nos convida a enxergar nossa fragilidade como um palco perfeito para a manifestação do poder de Deus. Ele começa a nos convidar para que nós possamos enxergar a nossa fragilidade, não como desculpa, mas sim como a ferramenta perfeita para a manifestação do poder de Deus. Nós começamos a ver esse contexto muito importante. E para que nós possamos entender plenamente essa mensagem que eu estou passando para vocês, nós temos que ver o contexto da carta a qual o apóstolo Paulo escreve. Nós vimos que agora o apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado, o seu ministério, contra as acusações falsas dos falsos mestres em Corinto. E ele também relata sobre a luz do Evangelho da glória de Cristo, a obra iluminadora de Deus. Ele começa a nos dizer que essa luz da glória de Cristo e a obra iluminadora de Deus, do conhecimento de Deus, e traz para a gente uma profunda ideia que ele começa a aplicar e nos mostrar que essa glória pode ser manifestada através de vida aparentemente frágil. O texto que a qual nós lemos, ele traz para a gente essa grande explicação, que esse poder dessa glória pode ser manifestada através da nossa vida. Nós enxergamos, aparentemente, nós somos fracos, mas é um palco perfeito para a manifestação do poder de Deus. O texto que nós acabamos de lermos é assim: porém, temos esse tesouro. De quê? Em vaso de barro. Viu? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Vamos lá entender um pouquinho sobre o que é esse tesouro. Esse tesouro, em primeira instância, é a glória do Evangelho de Cristo.
a luz do conhecimento de Deus, a própria vida de Jesus em nós, a verdade revelada, o poder transformador que nos foi confiado. Este tesouro não é algo que nós adquirimos por mérito nosso, é um dom gracioso de Deus. Nós temos que entender essa parte. O apóstolo Paulo, ele fala assim: quantas vezes nós se sentimos fracos? Quando nós estamos fracos, aí que nós estamos fortes. Porque o poder de Deus se manifesta, se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É nós entender que não é nós mesmos, mas sim Deus em nós. Não o que nós somos, mas aquilo que nós carregamos. Porém, nós temos esse tesouro. Que tesouro? O Evangelho de Cristo, da glória de Cristo. O poder do conhecimento de Deus revelado para nós, a verdade entre nós. Viu? O poder da transformação. É nós olhar no contexto e dizer assim: eu não aguento, e Deus dizendo assim: você aguenta. Você foi feito para carregar isso. É como se você tivesse, se você fosse um envelope e trazesse uma mensagem, você é o mensageiro. É João Batista dizendo assim: eu não, eu sou apenas uma voz, eu sou um percussor, eu sou aquele que veio adiante e preparei caminho. O verdadeiro é aquele que vem, o verdadeiro não é eu, o verdadeiro é quem está em mim. O verdadeiro não sou eu, mas sim aquele que me chamou para proclamar a verdade, a qual eu não sou digno. O poder não é meu, a glória não é meu. É Pedro dizendo assim: olha para a gente, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Receba em nome de quem? Do tesouro. O poder da glória de Jesus. É nós entendemos que muitas das vezes na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa nela. O poder de Deus se manifesta nela. Se você está aí triste, abatido, cabisbaixo, entenda o seguinte: se você carrega o Evangelho de Cristo verdadeiramente, você tem um tesouro guardado dentro de você. E não é sobre você, é sobre o tesouro que você carrega. É sobre o nome que você carrega. E nesse nome tem poder. E através desse nome você tem alegria, você tem a vida eterna, você tem a cura. Você pode se levantar da onde você está. Porque esse nome, esse tesouro tem poder. Esse nome a qual você carrega, a qual você está dizendo que um dia você carregou, que não faz mais parte. Você tem que ativar essa fé, é voltar a crer que Ele é, e Ele foi e sempre será o Deus da tua salvação, o Deus que te levanta. É o apóstolo Paulo dizendo que nós possamos passar por sofrimento. O apóstolo Paulo pode dizer que nós estamos passando por um momento difícil, mas nós não somos abandonados. Que começou a boa obra em você é fiel para terminar. O que você carrega é muito mais importante do que a sua própria vida, porque nele nós estamos mortos todos os tempos. Nós, através deles, nós somos levados à morte, mas através da morte nós temos a vida nele. É Ele nos oferecendo vida e nós programando o Evangelho dele. É nós que nós temos que entender esse ponto de partida, que nós não somos nada sem Ele. Ele sem nós, Ele é tudo, continua sendo Deus. É importante o apóstolo Paulo dizendo o Evangelho a qual nós pregamos, um Evangelho verdadeiro. Agora, a partir desse momento, quando eu escrevo essa carta, vocês estão dizendo
que você não recebeu esse poder, você não carrega esse tesouro. Ei, o importante não é o que você está passando agora. O importante, o caminho da jornada a qual você vai terminar. Ele é fiel. O apóstolo Paulo, ele chega e fala pra gente, vem aqui, viu? Porque Deus colocaria um tesouro tão valioso em algo tão frágil? A resposta é clara. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus não quer que a glória vá para o vaso, mas para o tesouro que ele contém. O interessante que o apóstolo Paulo tudo fala assim, ó, no versículo de número 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiado, perplexo, mas não desesperado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Olha só, aqui tem um ponto importante para a nossa compreensão. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Vamos lá entender isso. O contexto é simples. A tribulação é externa, angústia interna. Viu? A tribulação lá fora, a paz interna. É Paulo dizendo que assim, tipo assim, olha, a tempestade está ali. Viu? A acusação está ali. Os levantes estão ali. Eu estou vendo isso. Eu estou vendo a manifestação dele através de outra pessoa. Mas o que está dentro aqui é muito mais valioso. Aquilo não pode alterar os princípios a qual eu acredito. Aquilo não pode resumir a minha vida em momentos momentâneos, em fases momentâneas. Isso não pode, porque isso não vai alterar os meus valores mais profundos, o meu crer, a minha paz. O próprio Jesus, ele chega e fala assim: eu te dou uma paz que o mundo não pode te oferecer. É Pedro, estando no barco com os seus amigos de pesca, houve uma grande tempestade. E quem estava no barco? Jesus. Estava onde? Na popa, dormindo. E os pescadores, a qual tinha experiência marítima, estava totalmente atribulado diante de coisas reais a qual eles já viviam e já tinham visto há muito tempo. Mas quem estava no barco era Jesus, dizendo: aquieta vento, acalma mar, trazendo uma grande lição para a gente. O externo não pode alterar o interno. A tribulação não pode tirar a minha paz. As influências não podem alterar os meus princípios.